Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite ao pessoal de casa que nos acompanha pelo Facebook. Estamos iniciando mais uma reunião de estudos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Eu convido todos vocês para que juntos, unindo os nossos bons sentimentos, os nossos bons pensamentos, elevemos a nossa oração a Deus, nosso Pai, a Jesus e aos bons espíritos, pedindo muita paz, harmonia, bom entendimento das lições que vamos estudar hoje e a proteção necessária. Que a equipe espiritual da casa esteja conosco, nos auxiliando, nos intuindo para o bom entendimento das lições e para o bom término da nossa reunião. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas liberta-nos do mal, para o teu reino, que é toda luz, poder, bondade e glória para sempre, que assim seja. A nossa lição de hoje é do livro Vinha de Luz, lição de número 119, Fortaleza. Sabendo que a tribulação produz fortaleza. Paulo, em carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 3. Quereis fortaleza? Não vos esquiveis a tempestade. Muita gente pretende robustecer-se ao preço de rogativas para evitar o serviço áspero. Chegada a preciosa oportunidade de testemunhar a fé, internam-se os crentes, de maneira geral, pelos caminhos largos da fuga, acreditando-se em segurança. Entretanto, mais dia menos dia, surge a ocasião dolorosa em que abrem falência de si mesmos. Julgam-se então perseguidos e abandonados. Semelhantes impressões, todavia, nascem da ausência de preparo interno. Esquecem-se os imprevidentes de que a tempestade possui certas funções regeneradoras e educativas, que é imprescindível não menosprezar. A tribulação é a tormenta das almas. Ninguém deveria olvidar-lhe os benefícios. Quando a verdade brilhar no caminho das criaturas, ver-se-á que obstáculos e sofrimentos não representam espantalho para os homens, mas sim quadros preciosos de lições sublimes que os aprendizes sinceros nunca podem esquecer. Que seria da criança sem a experiência? Que será do espírito sem a necessidade? Aflições, dificuldades e lutas são forças que compelem à dilatação de poder, ao alargamento de caminho. É necessário que o homem, apesar das rajadas aparentemente destruidoras do destino, se conserve de pé, desassombradamente marchando firme ao encontro dos sagrados objetivos da vida. Nova luz lhe felicitará então a esfera íntima, conduzindo-o desde a terra à gloriosa ressurreição no plano espiritual. Escutemos as palavras de Paulo e vivamo-las. Ai daqueles que se deitarem sobre a tempestade. Os detritos projetados do monte pelas correntes do aguaceiro poderão sufocá-los, arrastando-os para o fundo do abismo. Essa é a nossa lição de hoje, que vai falar sobre fortaleza moral. Nos versículos seguintes a esse, nessa carta, Paulo vai dizer que a tribulação também produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança.
Vejam quantas coisas nós ganhamos enfrentando as tribulações em pé e calados, né? Ou seja, sem desânimo e sem reclamação. Essa deve ser a postura diante das tribulações. E na mesma carta, Paulo diz assim: nos gloriamos nas tribulações. Vamos entender o que significa isso. Então ele fala assim: nos gloriamos nas tribulações. É necessário, para que nós nos fortaleçamos cada vez mais moralmente, enfrentar as adversidades, como disse a leitura aqui, com fé, com coragem e cada vez mais com muita força moral e força de vontade. Assim procedendo, nós vamos conseguir feitos notáveis na nossa vida, coisas que pareciam impossíveis. Nós vamos conseguir grandes obras, né? E teremos muitas virtudes. Então esse é o significado de glória. Glória é quando você consegue atingir feitos notáveis, uma virtude notável. E o exemplo da tempestade aqui é excelente, né? Porque nós sabemos que a tempestade vai passar. Porém, quando ela nos atinge, nós temos que tomar várias providências, né? Quando a gente está em casa lá, como que a gente faz? Tem que correr, fechar a janela, tem que correr, pegar a roupa do varal, não é assim? Temos que nos proteger das descargas elétricas. Nós temos que tomar ações para passar por ela. Mas nós sabemos que ela não vai durar para sempre. E assim também são as tribulações na nossa vida. Não vão durar para sempre, mas nós temos que tomar várias providências. Nós não podemos simplesmente, diante da chegada de uma tempestade, de um temporal, pegar e ir lá e esconder embaixo da cama, e largar a casa toda aberta, a roupa no varal, não tomar providência nenhuma, não fazer nada. É isso que ele fala aqui, que muita gente foge dessas ações quando chega. Então essa conduta é que vai nos ajudar a superar as dificuldades, as adversidades. Em outra passagem, Paulo diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Nós estamos falando de fortaleza. Quando ele fala isso aqui, ele está falando da força divina que existe em todos nós, que nos ajuda a superar e que nos fortalece e que está sempre conosco, desde que, nós nos apresentemos para o serviço. Tem a nossa parte. Então, quando nós nos esforçamos, essa ajuda vai ser efetiva. Todo novo dia é oportunidade de serviço para nós. Então, nós estamos aqui hoje, participando da palestra, participando da reunião. Nós sabemos que lá fora a noite está nos brindando aí. Essa escuridão tem hora para acabar. Amanhã, cedinho, quer nós queiramos ou não, o sol vai brilhar. E nós vamos ter um dia inteiro como uma nova oportunidade para nós agirmos ou para ficar debaixo da cama escondido.
Quem toma essa atitude somos nós. A lição, ela vai nos mostrar aqui que nós não podemos esquecer que todas as tribulações, ela diz assim, são quadros preciosos de lições sublimes, ou seja, nós devemos aprender com as tribulações, aprender com as dificuldades, sair mais forte delas. E nos mostra também a lição que só não enxerga dessa forma quem não tem preparo interno, ou seja, aqueles que não procuram se melhorar intimamente. Esse preparo interno, cada um tem que refletir como está, porque nós somos diferentes uns dos outros. Então, de repente, eu enfrento a mesma tribulação que uma outra pessoa e eu passo por ela facilmente, e a outra pessoa não consegue passar. Então, é cada um vendo aonde precisa fazer esse preparo, em que ponto precisa se preparar para esse enfrentamento. Porque existem muitos espíritos encarnados que ainda não adquiriram fortaleza nenhuma e ainda se deitam perante as tempestades, como ele fala aqui, as tempestades da vida. Esses se deitam é a falta de iniciativa, é a falta de esforço para tentar superar a dificuldade. E se eles não conseguirem mudar de conduta, o sofrimento vai ser maior. A orientação aqui é bem clara. A sua conduta, a maneira como você enfrenta as dificuldades, faz com que o sofrimento diminua. E é um alerta para todos nós, né? Ele está falando assim: escute e viva o Evangelho, para que você possa ganhar força, para que você possa adquirir fortaleza. E ganhar fortaleza espiritual, ele está falando aqui. Qual que é o significado? É uma força interior, é uma força moral e espiritual que nos permite resistir melhor ainda às dificuldades, que nos permite superar melhor ainda os desafios, que nos permite permanecermos firmes nos princípios e nos valores cristãos. É isso que é fortaleza. Essa é a definição de fortaleza moral. Sempre que nós falamos aqui, e já falamos várias vezes, de força e coragem, de fé, é da fortaleza que nós estamos falando. É uma conquista difícil para todos nós que desejamos seguir os ensinos de Jesus. Porque quando a gente decide seguir Jesus, uma das coisas que nós temos que lembrar são palavras dele. Ele fala assim: tome a sua cruz e siga. Ele não fala assim: eu vou carregar a sua cruz. Ele fala: tome a sua cruz e siga. E o que significa? Qual que é o significado de cruz aqui? A nossa cruz é tudo aquilo que nós construímos e adquirimos até hoje, em várias encarnações. É tudo aquilo que nós construímos e adquirimos. É a nossa colheita. Nós já fizemos a semeadura, colhemos, e quando a gente colhe, a gente tem que carregar, não tem? Então ele fala: carregue tudo isso aí que você precisa resolver, carregue isso que você precisa resolver e me siga. Seguir como? Na conduta. Os meus ensinamentos são para que vocês tenham melhor conduta. É isso que Jesus diz para nós. É isso que ele veio trazer para nós.
É porque a gente não tem uma conduta correta diante disso ainda. Então ele vem nos ajudar. E quando a gente carrega conosco para seguir Jesus, não adianta a gente reclamar. Não adianta a gente se sentir perseguido e abandonado, como está no texto aqui. Porque aquilo é nosso. Nós somos os artífices do nosso destino. Cada espírito é artífice do seu destino, através das escolhas. Quando nós escolhemos seguir os ensinamentos de Jesus, então ele diz assim para nós: pegue sua cruz e me siga, carregue ela, resolva isso, eu vou estar com você, nós vamos estar te ajudando. Essa é a proposta do Espiritismo. O Espiritismo propõe ajudar, auxiliar-nos. Essa é a proposta. Então, se a cruz estiver pesada, difícil demais de carregar, se esforce um pouco mais. Se esforce um pouco mais. Lembrando que Deus está sempre no comando, está sempre ajudando a gente. Não esmoreça, não enfraqueça na sua decisão. Não se deite diante da tempestade. Pelo contrário, erga a cabeça e continue caminhando, ele fala. Desassombradamente, olha o termo que ele usa aqui. Desassombradamente, não é caminhar desanimado, não é caminhar com dúvida, não. Fala, caminhe desassombradamente, firme, forte, decidido, né? Porque daí nós vamos atravessar a tempestade. Ela vai acabar, não vai? Se a tempestade vem do sul para o norte e a gente enfrenta ela, uma hora nós vamos atravessar ela. E do outro lado, o que vai estar? O sol brilhando sempre. Por isso que esse exemplo é ótimo. E aproveitando ele, a gente usa o ditado popular: depois da tempestade vem a bonança, vem a paz, vem a calmaria, vem a tranquilidade. E vem mesmo. Quantas vezes, né, a gente não vê passar um temporal aí de final de tarde no verão aí, e depois que passa, o sol brilha novamente e fica aquela tranquilidade, purifica o ar, regenera a natureza. Veja como é importante isso. Veja como é importante a tempestade. Então, vão valer a pena todas as tempestades da nossa vida. Todas as tribulações da nossa vida vão valer a pena. Mas as tempestades e tribulações das quais nós retirarmos lições, das quais nós sairmos mais fortalecidos, mais regenerados e com as quais, enfim, nós aprendermos a amar. Porque o amor nos torna mais fortes. É disso que Jesus veio nos falar. Esse é o convite dele para nós. E o desejo para nós é que nós tenhamos força sempre, pois a cada vitória sobre si mesmo vai ser uma bênção de felicidade na nossa vida. Essa é a nossa lição de hoje. Eu convido a todos mais uma vez para que nós possamos juntos unindo os nossos bons sentimentos e pensamentos, primeiramente agradecer a Deus, nosso Pai, agradecer a Jesus, aos bons espíritos, por mais essa bela lição que foi trazida na noite de hoje. Vamos agradecer a equipe espiritual da casa e pedir que sejam aplicados os passes regeneradores à distância
para todos aqueles que enviaram seus pedidos de ajuda à nossa casa espírita. Vamos pedir também a fluidificação da nossa água. Vamos orar e vibrar por todos aqueles que se encontram doentes nos seus lares, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares. Vamos orar e vibrar por todas as entidades sociais das nossas cidades, para os trabalhadores, voluntários e assistidos desses lares. Pelos hospitais, para as equipes médicas, da enfermagem, da limpeza, para os acompanhantes, voluntários e pacientes que lá se encontram, que possam receber as nossas orações e as nossas boas vibrações nesse momento. Vamos orar e vibrar também pelos presídios, por aqueles que se encontram encarcerados, cumprindo suas penas, que possam se regenerar, e para os trabalhadores que lá se encontram. Vamos orar e vibrar por aqueles que cuidam da segurança e da administração das nossas cidades, do Brasil. Que Deus abençoe o Brasil e que as nossas orações, as nossas vibrações se juntem a dos nossos irmãos que oram pelo planeta Terra, para os mais necessitados que sofrem com a fome, com as guerras, com as doenças e com a violência de todo tipo. Vamos orar e vibrar também pelos nossos irmãos desencarnados que sofrem no plano espiritual, que eles possam receber essa ajuda nesse momento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas liberta-nos do mal, para o teu reino, que é toda luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja, Pai. Muito obrigado a todos aqui presentes, pessoal de casa que nos acompanha. Que Deus os abençoe, nos ilumine, e Ele assim nos permitindo, nós estaremos novamente juntos na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Um grande abraço a todos.